Mas qual era a situação da França para que acontecesse todo esse processo revolucionário? O contexto na época do século XVIII era o seguinte: a França estava passando por uma crise econômica muito grande. Em 1787 e 1789, houve um processo de 3 más colheitas. 3. Essas colheitas foram atingidas por problemas climáticos. Uma vez que essas colheitas foram atingidas, nós teremos uma redução muito grande de alimentos para abastecer os mercados. A população, que já não tinha do que sobreviver, não tinha acesso a esses alimentos. Os poucos alimentos que estavam nos mercados acabaram tendo seus preços elevados. E aí a gente já sabe, a grande população francesa vai começar a passar fome, o que já era comum na época, mas vai se agravar ainda mais. Uma massa populacional com fome vai se instalar um grande índice de violência na França. É nesse cenário que temos uma França também que vai acabar gastando mais ainda por estar participando de guerras, principalmente contra a Inglaterra. E aí, como resolver então essa situação? O rei Luís XVI decide então que para tirar a França da crise, quem tinha que pagar por essas dívidas era o terceiro estado. Lembram-se? Primeiro e segundo estado tinham privilégios políticos e não pagavam tributos. O terceiro estado, sem privilégios políticos, pagava os tributos que sustentavam o luxo e a glória do primeiro e do segundo estado. Sim, uma vida de luxo e de conforto, uma vida palaciana da qual eles não queriam abrir mão. Olhe, pensando em atribuir toda essa dívida ao terceiro estado, o rei Luís XVI decide então, em 1788, convocar a uma reunião os três estados, os membros dos 3 estados, e nessa reunião deveria ser decidido quais rumos a França ia tomar. Essa reunião foi chamada de Estados Gerais. Isso mesmo, Estados Gerais. Mas lembrem-se que eles já tinham ideia do que seria feito. Quando o terceiro estado ficou sabendo que a proposta era que somente o grupo deles pagassem os tributos, isso não deu coisa boa. O terceiro estado então decidiu lançar uma proposta que deveria mexer com a estrutura política na época. Antes, a votação era por estado. Então, geralmente, o primeiro e segundo estado votavam pelos mesmos interesses e as suas propostas acabavam vencendo. Qual era a proposta do terceiro estado? Que o voto não fosse por estado, mas por pessoa. Ou seja, dessa forma, a votação ia ficar, tete a tete, kit a kit. Primeiro e segundo estado, claro que não vão aceitar isso. Diante da não aceitação de que a votação fosse por pessoa, o terceiro estado então toma uma decisão e decide acabar com aquela reunião e instalar agora uma Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto as discussões continuavam acontecendo lá na reunião, lá fora o povo também se mobilizava. O povo começava a se organizar, pegando em armas e instrumentos de trabalho, para então tirar a França daquela situação. Qual situação? Em que o povo estava sempre sendo relegado na situação de miséria e fome, pagando por todos os gastos que não foram feitos por ele. No dia 14 de julho de 1789, o povo começa a marchar em direção ao grande símbolo da monarquia absolutista. Esse símbolo era uma prisão intransponível em que lá eram levadas todas as pessoas que se posicionassem contra o rei, contra o sistema absolutista. O nome dessa prisão era Bastilha. Isso mesmo, Bastilha. À medida que o povo marchava com o objetivo de derrubar aquela prisão,
liberar as pessoas que estavam presas lá, que eram consideradas inimigos do rei, adquirir munição e pólvora, esse processo revolucionário vai começar a tomar forma. Lá dentro as discussões na Assembleia Nacional Constituinte e aqui fora o povo marchando para destruir o símbolo do absolutismo que era a Bastilha. Começa então a derrubada desse símbolo. Não tinha mais volta. Os saques, os gastos agora iam ser pagos não só pelo terceiro estado, mas a voz do terceiro estado estava sendo ouvida nesse momento. No campo, as revoltas também aconteciam. A população camponesa começou a saquear, começou a incendiar colheitas, começou a perseguir a nobreza, que até então tinha todos os privilégios na França. Esse processo de revolta que estava acontecendo agora no campo foi chamada de o Grande Medo. A Assembleia Nacional Constituinte, sabendo das revoltas que estavam acontecendo no campo, decidiu então imediatamente tomar algumas medidas. Foram elas: acabar com a servidão, acabar com os privilégios feudais, confiscar os bens da Igreja Católica, e esses bens seriam distribuídos para todos. O voto passou a ser censitário. O que é um voto censitário? É um voto determinado pela renda que a pessoa tem. Então, dependendo da renda que você tenha, você pode votar. Se você não tem renda, você não vai votar. Temos uma consequência para isso. A população que não tinha renda não vai participar da política, vai continuar sendo excluída politicamente dessa situação aí. Também a liberdade de comércio. Lembre-se que quem está liderando esse processo revolucionário são os burgueses. Mas a principal conquista foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso pautado no Iluminismo. Todos nascem livres e iguais, com direitos à liberdade, segurança e propriedade. Acabou então o antigo regime, não tínhamos mais volta. Inicia-se então uma monarquia parlamentar. Nessa monarquia parlamentar será instituída uma nova Constituição. Todo esse processo revolucionário não estava sendo visto com bons olhos pelos países monárquicos lá fora, que começam a se organizar para lutar também contra a França. A nobreza dentro da França, vendo que a situação estava se agravando, começa a fugir para esses países que apoiavam a monarquia absolutista, principalmente a Prússia e a Áustria. As ondas de saques, de roubos, começam a se assolar cada vez mais, incentivada principalmente por um grupo chamado de sans-culottes. Quem era rico na época usava uma calça que vinha até os joelhos, que eram chamados de culottes. As pessoas que não tinham condições usavam as calças compridas, por isso eram chamados de sans-culottes ou sans-culottes, ou seja, não tinham essas meias compridas. Esse grupo da população era o grupo mais radical. Luís XVI, vendo que a situação se agravava também, decide tomar a mesma posição da nobreza, que é fugir. Primeiro ele deixa o Palácio de Versalhes. Logo depois, com muito medo, tenta fugir para a Áustria com toda a sua família, mas ele fora pego. Em 1793, tanto o rei Luís XVI quanto a sua esposa Maria Antonieta foram julgados e condenados à guilhotina. Sabe qual é o destino do rei? Com o rei morto, não existia mais por que manter uma monarquia. Então vamos iniciar um período chamado de Convenção Nacional. Esse período será liderado por dois grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Vamos iniciar um período de república dentro da França. Foi aprovada uma nova Constituição em 1793. Mas e o povo? Começou a haver alguma mudança para a situação do povo? De forma alguma.
o povo continuava na mesma situação de miséria e fome. Mas o povo desses dois grupos políticos apoiava principalmente os jacobinos. E é com o apoio do povo que os jacobinos vão dar um golpe e vai assumir de vez o governo da França. Esse período em que os jacobinos vão se estabelecer, que é um período republicano, foi chamado de período do terror jacobino. Fazem ideia? Período do terror jacobino. Parece até filme, não é? Mas esse nome foi dado porque foi realmente um período de muito terror. Nesse período, os processos de perseguição, julgamento e morte das pessoas aumentaram muito. Os jacobinos eram um grupo muito radical na época. E em nome da Revolução Francesa, eles não vão admitir nenhum inimigo. Para vocês terem ideia, a guilhotina que era usada apenas para matar, né? Para acabar com a vida das pessoas de uma forma mais rápida, principalmente as pessoas que eram ricas, não precisavam passar por um processo tão doloroso. Essa morte acabou se popularizando no período do terror jacobino. Ou seja, qualquer pessoa que fosse considerada inimigo da revolução seria morta, seria guilhotinada. Cerca de 17 mil pessoas foram guilhotinadas nesse período aí. Mas o processo se tornou tão revolucionário, tão extremo, que começaram a guilhotinar as pessoas que apoiaram o movimento jacobino. Uma dessas pessoas foi o Georges Jacques Danton. O que fazer agora? Diante de todo esse processo extremo, a população começa a temer o movimento jacobino, o movimento de terror na França. A República Jacobina foi não só um processo de terror e perseguição, mas eles conseguiram instaurar algumas medidas de apoio, principalmente à população. Algumas dessas medidas do período do terror jacobino foram a implantação de escolas públicas e laicas, ou seja, sem interferência da igreja, a criação de um limite de preço para os produtos. Os produtos não vão mais poder ficar variando de preço. Além disso, acabaram com a escravidão. Acabaram com a escravidão. Mas o extremismo jacobino começou a perder o apoio da população. Lembra como eu falei? É nesse cenário de muito medo que os gerudinos tomam então uma posição juntamente com os membros da planície e tomam o poder novamente da mão dos jacobinos. Vamos iniciar um período chamado de reação termidoriana. Isso mesmo. Mas não esperem muitas mudanças, tá? Toda aquela agitação, toda aquela mobilização e crise que estava acontecendo não ia se resolver de uma hora para outra. Muito bem, vamos então continuar. Da mesma forma que os jacobinos começaram a perseguir e matar aqueles que fossem considerados inimigos, os girondinos e os membros da planície vão fazer o mesmo. Robespierre, por exemplo,